Olá pessoal, bom, a gente já realizou então as análises, né? Eu já mostrei para vocês como correr o Ben, né? O programa Ben. Agora eu vou mostrar para vocês como visualiza e gera os gráficos do Ben utilizando o programa R. Ok, pessoal? Então o que acontece? O Ben, né? Ele é um programa de análise bayesiana, só que os outputs dos programas, aqueles gráficos bonitos que normalmente a gente consegue visualizar, né, desse programa, ele é realizado tudo no programa R. Então eu tenho um script aqui, eu vou rodar com vocês agora esse script, gerar alguns gráficos. Esse script já está, na verdade, escrito, né? Eu escrevi baseado no manual do próprio programa, né? Eu não sou um programador, então eu passei para o próprio R, né? Para a plataforma aqui do RStudio, né? Que é o RStudio, que é uma interface mais amigável aí do programa R. Então eu passei os comandos para cá, né? E vou rodar com vocês, tentando ajudar aí vocês a rodar esse programa, que é muito interessante, né? A gente pode escrever papers muito legais, né? Fazer vários tipos de pesquisa utilizando esse programa aí, tá? Arquivos de alto impacto. Vamos começar aqui. Então essa é a interface do R, na qual a gente consegue abrir o script. Aqui é o console do R, onde a gente manda os comandos, né? Você tem um script aqui, se você quiser dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então na verdade é aqui no console que você envia os comandos. Aqui é uma outra tela na qual a gente consegue ver o que está carregado na memória do R. E uma outra telinha aqui que tem várias opções. Ele mostra os packages que estão ativos, os arquivos presentes na pasta de trabalho da qual eu estou, os plots, né? Tem uma parte de ajuda se você quiser verificar aí as descrições aí de alguns packages do R. E aqui não sei exatamente para que serve, mas dá para visualizar algumas coisas aí. Bom, então qual que é o programa que a gente vai utilizar? É o BenTools, né? Então é um package que roda dentro do R. Primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o R é definir a pasta de trabalho. Tá? Então vocês vão vir aqui, ó, Session, Set Work Director, Choose Director. Clicou aqui, então vocês vão escolher a pasta de trabalho. O que é essa pasta de trabalho? É onde o R vai buscar os arquivos e para onde o próprio programa vai exportar os arquivos. Tá, vamos começar com a análise aí do Anolis. Então vou abrir essa pasta aqui e esse aqui vai ser o nosso Working Director, né, que é o diretório de trabalho. Tá? Você clica em Open e você define aqui o diretório de trabalho. Eu defini por plataforma clique mesmo, mas se você quiser definir por linha de comando, é esse aqui a definição daquela pasta. Né? Algumas coisas é mais fácil fazer, né, pela plataforma clique, selecionar lá a pasta que você quer. Então, esse comando list files, ele determina aí, na verdade, ele mostra para a gente quais arquivos estão presentes na nossa área, na nossa pasta de trabalho, né? Então vocês olhem aqui que tem o ponto .tree, os arquivos que foram os arquivos de saída e tudo mais, né? Se a gente vir aqui na pasta Diversification Anolis, a gente vai encontrar os mesmos arquivos, tá? Um outro ponto importante é carregar a biblioteca. Então, library e o nome da biblioteca, a gente carrega aqui o package do R, nesse caso a gente carregou o package BenTools. Tá? Normalmente alguns packages para funcionar estão integrados com outros packages, ou seja, é como se fosse um programa integrado com outros programas. Né? Ele está integrado aqui com o Ape, que é um pacote para análise, um pacote básico para análises filogenéticas. Ok? Primeira coisa então que a gente vai fazer da análise é carregar a árvore na memória. Então a gente vai carregar a árvore, o nome tree, read.tree, file.choose. O que significa isso? Significa que quando você clicar nessa opção, o ape, né, isso aqui é uma função do ape, tá?
que é esse programinha aqui, né, que seria esse package aqui, vai carregar uma árvore filogenética e ela vai ser nomeada como tree, tá? Então, para facilitar minha vida, eu sempre dou Command Enter, tá? Ele joga automaticamente o arquivo, aquela linha toda para o console. Tá? E se eu der um Command 8 nessa linha, ele joga essa linha inteira para o console, que é que é a função que eu quero carregar. Bom, então eu quero ler a árvore. Essa é a árvore filogenética. Eu vou dar um Open e a árvore filogenética vai estar aqui. Tá? Se eu quiser visualizar essa árvore filogenética, eu posso escrever plot, que também é uma função do ape, tree. Tá? Plot tree, automaticamente ele vai plotar. Mas eu não consegui ver, é porque está aqui do lado. Tá, então eu vou até aumentar a tela aqui do plot. Tá, opa, desculpa pessoal. Eu até vou aumentar a tela aqui. Né, então aqui está a nossa árvore filogenética, que é a árvore tree carregada na memória. Tá, o R, você precisa definir tudo. Tá? Você tem argumentos para comprimento de ramo, você tem argumentos para o tamanho da letra. Tá vendo que está tudo bagunçado as letras aqui? É porque o tamanho da letra está muito grande. Então, se você fizer isso, sex equals 0.5, agora você tem uma árvore com os terminais menores. Tá? Né, possível de você visualizar ele. Você precisaria dar um zoom aí para visualizar, mas a gente teria que copiar esse arquivo para na verdade exportar ele como PDF para conseguir enxergar bem aqui os terminais, tá? Não estou conseguindo dar um zoom aqui. Então esse é o argumento aqui, sex, que aumenta ou diminui, define na verdade o tamanho da letra aí do terminal da árvore. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o script. Então o que a gente vai fazer aqui é repassar cada linha do script, né? Então, uma parte interessante no R é que esse hashtag aqui, né? Esse comando hashtag, que é o jogo da velha, quando ele está no começo da linha, que nem está aqui, esse comando não é lido pelo R. Então, olha, não lê, não plota, não faz nada, tá? Então, a linha que você quiser desativar como comando, você simplesmente coloca esse símbolo no começo dela. Então, a gente vai rodar aqui no meu script só os comandos que não estão com esse jogo da velha no começo, né? Então, vocês olhem que tem várias linhas com esse jogo da velha, que são linhas que a gente não precisa, na verdade. Ou é a descrição do comando, verificar se a árvore é ultramétrica. Às vezes dá uns problemas aqui, dependendo da versão do RStudio que eu baixo e tudo mais. Ele faz isso com o meu script, tá, pessoal? Então, árvore, read.tree, aqui se eu estivesse lendo uma árvore com um nome específico, ele já carrega a árvore direto e tudo mais. Então, aqui se eu quiser perguntar para o R, essa árvore é binária? Binária, ou melhor, é ultramétrica, né? Que seria uma árvore com... Ele fala que sim. A árvore ultramétrica é uma árvore de que você partir de qualquer ponto dela, a distância desse ponto até dois terminais é a mesma. Então, você puxar para cá, vir até esse terminal, é a mesma distância desse terminal até aqui, né? Aí, bom, aqui eu ativei essa função. Agora eu quero desativar ela de novo, agora eu quero ativar essa outra função, né? Tá vendo? Aí eu dou um Command Enter, ele joga o argumento lá para baixo. Essa árvore é binária? Ou seja, binária se não tem politomias. Ele fala que é também. Então, você pode perguntar para o R se essa árvore é ultramétrica ou se essa árvore é binária. Você não precisa necessariamente olhar ela e ver se é ou não, né? Checar aqui se tem todas as politomias e tudo mais. Ok? O R faz isso para a gente de uma maneira mais rápida. Tá? Bom, pessoal, outra coisa que a gente vai visualizar aqui. Vamos checar o comprimento. Ah, não, isso daqui é uma função bobagem. Na verdade, não tem nada necessidade para a gente, que é checar os branches das árvores, né? Que seriam os ramos das árvores. Né? Qual é o comprimento médio dos ramos aí, de todos os ramos da árvore. Bom, isso não é muito importante para a gente. Tá? Devia até desabilitar essa função.
Um ponto importante agora que a gente vai começar realmente é ler os arquivos que foram gerados pelo Ben. Então o primeiro arquivo que a gente vai ler é esse mc_out, que na verdade é a corrida da análise bayesiana. Então eu carreguei o arquivo na memória do R a partir da pasta, né? Então aqui tá vendo o arquivo aqui, ó, mc_out.txt é o primeiro arquivo que a gente carregou aqui na memória do R, mc_out.txt. Tá vendo, ó? Leia esse arquivo, tá? e salve ele na memória como mc_out. Tá aqui, ó, mc_out. A gente vai ler esse arquivo e plotar ele. Plotar, aqui está o arquivo plotado, tá vendo? Então o plot vai ficar sempre na minha página lateral aqui, tá? Vai plotar sempre na outra página. A gente tem aqui e verifica a corrida da análise bayesiana. Como é uma análise bayesiana, a mesma coisa, a gente tem que deletar, ver se chegou numa fase estacionária, deletar uma parte. Tá vendo que essa análise não está perfeita não, chegou até numa fase estacionária, mas poderia ter amostrado bem mais o espaço aí de probabilidades. Né, ó, a primeira árvore gerada, aí, a primeira, na verdade, a amostra, tem a probabilidade baixa, depois a probabilidade vai aumentando até chegar próximo nessa fase aqui. Então o número de gerações que a gente colocou foi muito pequeno, precisava ter colocado bem mais gerações, mas já é o suficiente para verificar o que nós vamos verificar aqui. Tá? Só para fazer essa análise demonstrativa aí do Ben. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Se ele chegar na fase estacionária mais para frente, a gente vai ter que fazer o burn-in mais para frente, né, para deletar metade das árvores, ou deletar 75% das árvores e assim por diante, tá? Então a segunda coisa que nós vamos fazer é gerar o burn-in. Então o burn-in aqui, ó, burn-in de ponto 25. Então a gente vai deletar 25% das árvores, tá? ed vai ser um arquivo que sempre o começo aqui é o arquivo que vai ser criado aqui, né? E a gente vai carregar aqui o comando get eventData.txt, que está aqui, ó, tá? O eventData.txt é esse arquivo aqui que a gente vai carregar na memória. São os eventos, na verdade, são os eventos de shifts, né? Das mudanças das taxas de especiação e extinção. Então vou dar um command enter, ele vai jogar o comando aqui para baixo, né? Ó, automaticamente ele já jogou o comando aqui para baixo. Ele leu aí o número de amostras, né? Total de 100 amostras. E analisou 76 amostras, que seria 75 mais a primeira árvore, né? Então seria 76. E gerou aqui o add pra gente. Tá? E agora a gente vai fazer o summary. Summary é uma função que, para sumarizar, um comando de estatística básica. Tá? Então aqui a gente consegue ver entre essas 76 árvores, essas amostras, né? De 76 amostras, qual a distribuição dos shifts, que são os shifts, são as mudanças da taxa de evolução. Tá? Então a gente tem a mudança aí para 95% não tem mudança nenhuma, ou seja, não tem shifts. E 0,5%, né, em torno de 5% tem um shift. Então a probabilidade maior é que não haja mudança nenhuma aí da taxa de especiação e extinção na árvore filogenética. Ok? Vamos plotar aí essas mudanças. Então, ó, esse é um comando que para limpar os plots. Então, se tem algum plot na memória, a gente dá esse comando aqui, automaticamente ele limpa os plots, né? Eu quero fazer um plot de 3, né? Então, por isso que esse entre parênteses aqui, underline vírgula 3, ele mostra que ele quer fazer 3 plots numa única linha. Tá? Então eu vou plotar primeiro S, que é a taxa de especiação, E, que é a taxa de extinção na árvore, e Net Diversification. Diversificação é sempre o número de espécies que surgiu menos o número de espécies que foi extinto. E aí a gente tem a taxa de diversificação. Então são 3 plots. Joguei os 3 plots aqui, tá? E esses são os plots que interessam pra gente. Tá, pessoal? Vamos interpretar rapidinho esses plots. Em vermelho a gente tem alta taxa de uma determinada característica, né? Não é característica o nome correto, mas seria
um valor alto para ou especiação, ou para extinção, ou para diversificação. Lembrando que a gente fez primeiro especiação, extinção e diversificação. Então a gente tem aqui especiação, extinção e diversificação. E aqui a gente tem taxa então de especiação. Quando é vermelho a taxa é alta, né? Quanto mais quente a cor, mais alta a taxa. Quanto mais fria a cor, menor a taxa. Tá? Então nesse caso, as taxas mais altas de especiação são na base da árvore. E você tem aí as taxas pequenas nos terminais. Tá? No caso da extinção, a gente tem uma taxa constante lenta para cima. Praticamente a gente tem uma mudança aqui na maior taxa de extinção. E diversificação, que é especiação menos a extinção, a gente está aqui, ó. Na verdade também não tem grandes mudanças aí nos terminais, a gente tem uma taxa relativamente constante, alta no passado e mais lenta aí para o presente, tá? Da taxa de diversificação. Bom, é isso, pessoal. Isso daqui que é importante para a gente. Nesse grupo, não modelar nenhuma taxa importante de mudança. A gente vai fazer um comparativo aí com as outras, né? As outras análises aí. Análise em outros grupos, que são os exemplos aí do programa. Ok? Então, essa bolinha. Aqui, na verdade, quando a gente pede para ele inserir essa bolinha aqui, é para ver se ele insere a bolinha da taxa de mudança. Você vê que ele não tem nenhuma mudança brusca, ele não colocou bolinha em nenhum lugar aí. Tá? Então, vou colocar 5, o tamanho dela, uma bolinha bem grande. Não houve mudança nenhuma aí. Tá? Então, ele não coloca o shift. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se a gente quiser plotar apenas uma. Então, ó, new plot. Um plot 1/1, que seria um plot só na tela. E vamos plotar só a taxa de especiação. Então a gente tem agora aí, ó, um único plot. Tá? E esse plot é só a taxa de especiação. É muito difícil, pessoal, modelar a taxa de extinção no árvore filogenética. Tá? O E aqui. Porque a gente não sabe quantos grupos foram extintos. Quem dá a informação de quantos grupos foram extintos? Os fósseis, né? Para muitos grupos, a gente não conhece nada de fósseis. Cascudo, a gente tem 1000 terminais, mil espécies no grupo e praticamente nenhum fóssil, alguns fósseis só. E a gente sabe que a maioria das espécies dos grupos, né, que a gente conhece aí, já foram extintos. Então a gente tem informação fóssil muito... Não que a informação fóssil seja ruim, porque a determinação do fóssil também depende da gente descobrir aquele fóssil, ou daquele organismo ter sido fossilizado, né? Então, para muitos grupos aí a gente desconhece a informação fóssil. Ok? Vamos agora então dar continuidade, né? Então, desculpa, eu não concluí a ideia, né? Então, se a gente não conhece muitos fósseis, estimar a taxa de extinção de uma árvore filogenética com grupos recentes normalmente está errado. Então, a gente tende a usar apenas a taxa de especiação. Ok? Bom, agora sim, vamos dar uma continuidade. Aqui, pessoal, o que vai mudar são os diferentes tipos de plot. Plot é isso daqui, né? Então a gente pode plotar ele de diferentes maneiras, né, para visualizar melhor o que a gente quer observar. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente pode plotar aqui método polar, né, que seria o plot redondo, né? Às vezes uma árvore é muito grande. O plot redondo com uma mudança aqui no pau, que é a temperatura. A temperatura seria vários tipos de padrão de cores aqui, ó. Você tem uma mudança, acho que mais contínua, mais brusca, do vermelho para os azuis, né? Na verdade, das cores quentes para as cores frias. Você pode também plotar dessa forma, que linear também, mas polar é o método, né? Polar é esse arredondado. E a temperatura é diferente. Se você quiser colocar outras temperaturas aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, você pode plotar aqui colors linear, tá? E plota aqui a especiação. Agora você pode plotar em quantiles e plota aqui de novo. Você tem uma mudança aqui, ó,
Tá vendo? Como você tem o centro mais vermelho comparativamente, vou voltar um plot aqui. Ah não, o plot não está por aqui. Tá comparativo ao anterior, deixa eu fazer ele de novo, o anterior. Tá, esse daqui você não tem o vermelho, o centro tão vermelho. Então você pode mudar aí o padrão de cores. Claro, o resultado é o mesmo, só muda um pouco a forma de interpretar. Ok? O resultado. Uma outra coisa que a gente pode querer plotar, tá aqui ó, plot num histograma. Vou jogar toda a função. Aqui as funções estão escritas já, pessoal. Então você plotar ela toda aqui, ó, seria plotar a taxa de especiação e extinção. Então a gente tem uma taxa aí, nesse caso na verdade de especiação. Você pode aqui plotar a extinção também. Você pode plotar qualquer coisa num histograma. Então você tem muito mais taxa baixa de especiação do que taxa alta de especiação nessa árvore filogenética. Tá, isso que esse histograma está mostrando. Então é como se eu pegasse todas as taxas instantâneas de especiação em cada ramo da árvore e colocasse no histograma e mostrasse, bom, eu tenho mais taxa alta ou mais taxa baixa nesse, ou mais taxa média que está entre a transição das cores quentes, das frias para as quentes. E aí a gente tem na verdade uma grande quantidade de taxas baixas de extinção. Ok? Uma outra forma de visualizar, tá? Tem uma outra forma de visualizar aqui que seria não, isso daqui é a melhor configuração. Na verdade, se você tem muitos shifts, né, numa árvore filogenética, na sua árvore, é que nesse caso nós não temos nenhum shift, né? Se tem muitos shifts, você pode plotar aqui o best, né? Que seria o best shift configuration. Então você teria aí o shift mais forte, né, o que tem uma taxa mais alta aí de mudança, né? O ponto da árvore em que a mudança é mais brusca, né? Você tem uma mudança mais forte de uma taxa alta para baixo ou de baixa para alta, tá? Você tem também aqui o que a gente chama de Macroevolutionary Rate Configuration Regime, né? Então isso daqui é bem interessante, né? Opa, devia ter plotado duas vezes. Tá, então acontece o seguinte, nesse daqui, nessa forma, deixa eu botar um pouquinho mais grosso aqui o plot. Tá, nessa forma aqui a gente tem o que? A gente tem a frequência. Muitas vezes a análise bayesiana mostrou, por exemplo, alguns shifts, uma probabilidade alta, outros amostras têm uma probabilidade menor, tem um número diferente de shifts, uma outra amostra tem um número diferente de shifts. Nesse caso, ele mostrou assim, praticamente todas as amostras da análise bayesiana não tem shift. Tá? Por isso que esse F, que é a frequência, é igual a 1. Vocês vão entender isso melhor na outra análise, né? Na qual eu vou ter aí uma quantidade de shifts menor, na verdade diferente de shifts. Tá? Então guarda isso daí que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui a gente tem o que a gente chama de cohort matrix, né? Essa daqui é uma matriz, ele plota a mesma árvore contra essa árvore. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar a taxa de um terminal relativamente à taxa de um outro terminal. Quando está quente, as cores quer dizer que corresponde, ou seja, está vermelho corresponde. Ele quer mostrar, por exemplo, se essa parte da árvore aqui, que pode representar de repente um gênero, tem a mesma taxa de especiação alta que uma outra parte da árvore, né? Por exemplo, com ela mesma, então aqui ela com ela mesma, vai ter uma taxa correspondente. Agora ela com uma outra parte da árvore também tem uma taxa parecida de especiação? Nesse caso sim, tá? Como tá tudo vermelho, assim sim. Isso aqui é muito interessante porque você consegue fazer uma correspondência com a própria árvore, saber se essa parte da árvore tem uma taxa, a mesma taxa de especiação que uma outra parte da árvore, né? Então como tá dando tudo vermelho, a gente vê que sim. Então a árvore toda, a taxa de especiação da árvore toda corresponde com a taxa de outras partes da árvore, tá? Então cada terminal tem praticamente a mesma taxa de especiação comparado a um outro terminal qualquer, tá? Esse é um gráfico interessante também. E se você quiser plotar, por exemplo, se você quiser plotar, por exemplo, aí o que a gente chama de rate through time, né, que é a taxa através do tempo.
Ele está plotando, ele demora um pouquinho para plotar aqui, tá? Que é a taxa através do tempo, que é esse gráfico aqui. Então eu tenho a taxa de especiação de um nó específico da árvore. Imagina que você quer comparar aí, ó. Aqui você entra, cadê o ponto aqui, ó? Aqui, ó, nodes, tá vendo? Aqui é a árvore toda. Aqui são 3 nós diferentes da árvore, tá? A gente consegue plotar aqui um nó específico. Por exemplo, a gente pode querer plotar, que não está vendo aqui o gráfico anterior, mas se quiser plotar um nó que represente um gênero, um nó que represente uma família. Imagina que você fez a análise de uma família de caraciformes, por exemplo, ou de siduriformes. Na verdade, você fez a análise da ordem toda e quer plotar a taxa de especiação ao longo do tempo dentro de cada uma das famílias. Então você pode fazer um comparativo, né, desde a origem da família até o presente, como é a taxa de especiação. Tá vendo que a taxa de especiação do passado, aqui da origem da árvore toda até o presente, aparentemente está diminuindo, né? Então tinha uma alta taxa de especiação no passado e uma baixa taxa de especiação no presente. Desse outro nó até o presente, aparentemente ela vai decaindo, mas não tão intensamente quanto do passado até o presente no grupo como um todo. E assim por diante. Então você consegue fazer uma análise comparativa aí entre diferentes nós da árvore. Esses diferentes nós da árvore pode representar espécie, pode representar gêneros ou famílias. Tá? Então essa análise comparativa pode ser bem interessante em determinadas situações, né? Uma análise comparativa entre a taxa de especiação. Como eu falei que taxa de extinção é difícil de estimar numa árvore filogenética sem fósseis, né? Mesmo com algumas que contenham fósseis, mas a representação de fósseis teria que ser muito grande, né? Seria algo de 50% a 60% dos fósseis existentes daquele grupo, o que é impossível de se determinar, né? Pela própria dificuldade de fossilização, dificuldade de se encontrar os fósseis que foram fossilizados realmente. Então a gente prefere só utilizar a especiação. Por isso que está todos os plots aqui só com taxa de especiação. Tá? Bom, uma outra maneira, a gente pode plotar a diferente taxa de especiação numa árvore dessa outra maneira aqui. Né? Parece esquisito isso daqui, mas isso daqui representa a árvore. O comprimento de ramo da árvore é dado pelo tamanho, a frequência da taxa de especiação. Então, por exemplo, quando a gente olha uma árvore filogenética, o comprimento de ramo significa a probabilidade, a taxa de evolução molecular, né? Não a probabilidade, a taxa de evolução molecular. Nesse caso aqui, na verdade, nesse caso, o comprimento do ramo vai representar a taxa de especiação. Tá? É uma outra forma de visualizar os gráficos aí. Tá? Então, aqui esse táxon tem uma taxa de especiação mais alta que outros táxons da árvore. Então esses 4 terminais aqui tem uma taxa de especiação maior. Só que aqui não tem uma idade quantitativa, né? A gente não tem uma ideia de quão mais é comparado aos outros. Pode significar 0,1 mais que o outro, por exemplo, que seria abaixo, ou pode representar 20 vezes mais, né, que o outro, né, do que os outros táxons aqui. Então a gente não tem uma ideia quantitativa de quanto mais alta é essa taxa nesse tipo de plot. Mas em algumas situações pode ser interessante você plotar sua árvore filogenética na qual o comprimento dos ramos, né, representa a taxa de especiação. Eu já fiz isso para um gênero, então é interessante porque num trabalho que eu fiz, eu tinha uma filogenética de uma subfamília e um gênero tinha uma taxa muito mais alta que qualquer outro gênero da subfamília. Uma subfamília que tem ali para 15, 16 gêneros e um dos gêneros tem uma taxa mais alta. Então a gente consegue ver aqui só a árvore toda e só esse gênero com comprimento de ramo aqui bem grande, né? Então os exemplares desse gênero, comprimento de ramo bem longo, então mostrando que só as espécies desse gênero tem uma taxa de especiação bem mais alta relativamente a todos os outros gêneros da subfamília. Então é bem interessante em determinadas situações você plotar dessa forma aqui. Tá, pessoal? Bom, é isso. Então a gente aqui a primeira análise, né, que seria do Anolis. Vamos ver lá agora a análise dos whales. Tá? Eu vou gravar outro vídeo para esse tipo de abordagem aqui. Desculpa, para essa outra análise.